Hatsune Miku, a criadora do gênero musical Vocaloid, a cantora virtual mais famosa de todos os tempos e talvez até mesmo a maior cantora de todo o Japão, ou pelo menos a mais famosa atualmente. Uma personagem que sinceramente dispensa apresentações. Até eu, The Slenderman, que nunca fui muito fã de músicas japonesas, eu conheço a Hatsune Miku e já ouvi muitas músicas da mesma. E, inclusive, se alguém me perguntar, sim, eu sei que ela e o Godzilla já apareceram juntos em algumas ocasiões. Voltando ao foco do vídeo, por ser uma personagem extremamente popular em todo o planeta, de uma forma ou de outra, iria surgir algo de terror feito por fãs envolvendo a personagem. E esse é o caso do ARG Project Diva Deep Blue, criado pela artista Mercy. Inclusive, é uma brasileira e que talvez esteja vendo esse vídeo agora. E aí, Mercy? E sendo esse ARG basicamente uma história inteira contada no formato de ARG, ou Jogo de Realidade Aumentada, e múltiplas músicas, onde nós estamos numa realidade alternativa, onde a nossa cantora favorita, a Miku, acaba caindo no esquecimento. E por isso se torna uma coisa muito perigosa e maligna e que vai fazer de tudo para estar nos holofotes e ter a fama que um dia ela já teve até ela ser substituída e esquecida como uma boneca. E é essa história que eu vou contar nesse vídeo de hoje. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 60 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar aí para o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender o ARG da Hatsune Miku. Bem, vamos começar do começo. Toda essa história se inicia nos anos 2000, com a nossa cantora favorita, Hatsune Miku, ou só Miku se preferir, antes de se tornar a cantora mundialmente famosa que nós conhecemos. Nesse tempo, ela era apenas uma criança sonhadora junto da sua melhor amiga, a qual ela considerava quase como sua irmã mais velha, chamada Haku, a qual sempre cantava em conjunto da Miku e sempre a apoiava muito em seu sonho de se tornar uma estrela na música. Algum dia, Miku, você estará nos maiores holofotes, irmãzinha. Você será como uma diva. Obrigada, irmã. E realmente a Haku estava certa sobre a sua irmã mais nova. Afinal de contas, ao longo dos anos, a Miku foi mais e mais se destacando no ramo da música e cada vez mais ficando famosa por sua linda voz, se tornando a tão famosa e amada Hatsune Miku que nós já conhecemos hoje. Mas aí, uma coisa aconteceu. A Krypton, que para quem não sabe é a empresa que criou a Hatsune Miku, que nesse universo meio que saiu com a principal agência da mesma, deu a ideia da Miku não ser a única cantora em seus shows, e assim a empresa apresentaria a Miku, a Caçanipeto, a garota de cabelos vermelhos e a Akita Neru, a garota de cabelos amarelos parecendo uma banana. E apesar de no começo a Miku não gostar da ideia, ela acabou virando bastante amiga das duas, principalmente da Neru, onde as duas acabaram ficando tão próximas que sentimentos começaram a surgir uma pela outra, e assim ambas começaram um relacionamento, com a Miku sendo a que mais apoiou a Neru a mostrar mais do seu talento no canto, e assim surgiria a Triple Baka, o trio formado das três personagens que muita gente já deve conhecer. E ele foi um extremo sucesso. As três cantoras foram um estouro de popularidade, principalmente a Neru e a Teto, que acabaram se tornando mais famosas até que a própria Miku. E assim começaria o problema. Com a Neru e a Teto se tornando tão famosas quanto a Miku, a Krypton, com sua ganância, ela decide tirar a Miku do grupo e deixar ela mais para escanteio, dando muito mais destaque a apenas a Neru e a Teto,
E fazendo isso, cada vez mais a Miko foi sendo deixada de lado tanto pela sua amiga, a sua amada, quanto pela sua irmã mais velha. Com menos pessoas ouvindo suas músicas ou até indo nos seus shows solos, e cada vez mais ela sendo substituída pelas duas pessoas que ela incentivou e ajudou a chegarem onde estão agora. E claro, isso prejudicou muito a cabeça da Miko. Ela estava sozinha e possuindo um vazio profundo dentro de si. Afinal de contas, ela não tinha mais a sua melhor amiga, a sua amada, a sua irmã mais velha, e a própria empresa que foi ela que fez crescer acabou deixando ela para escanteio. Elas me abandonaram. Todos me abandonaram. Eu estou sozinha. Eu estou vazia. Eu não sou nada. Apenas uma boneca para eles. E com isso, a mente da Miko sucumbiu a uma loucura imensa, onde ela faria de tudo para recuperar a fama que um dia ela já teve. E principalmente, ela se vingaria de todos aqueles que a deixaram para trás, começando pela sua irmã. Irmã, por favor, eu sei que você está com raiva, mas eu ainda sou sua irmã. Por favor, nós podemos conversar. Você ainda é a diva que eu dizia. Me chame pelo meu nome, sua traidora. E assim, a Miko matou a Haku, cortando sua garganta e arrancando suas cordas vocais. A partir de agora, não existia mais Hatsune Miku, apenas diva. Nós? Não existe nós. Apenas eu. Apenas Miko. Apenas. Do que você me chamou antes? Diva? Você me chamou de diva. E a próxima na lista da diva era a Teto, a qual a Teto, no primeiro momento que viu quais eram as intenções da sua antiga amiga, ela tenta enfrentar a mesma, mas ao longo da luta entre as duas, as coisas deram extremamente errado e um incêndio acabou ocorrendo no lugar onde elas estavam. Assim, uma parte do rosto da Miko foi destruído e parte do rosto e corpo da Teto foram queimados. Mas, de um jeito ou de outro, a diva foi a vitoriosa em relação à luta. E assim, ela quebrou o pescoço da Teto, a matando em um único golpe. E, para finalizar tudo, a Miko deixou a sua antiga amada Neru como a sua última vítima, a qual a Neru, após meses sem notícias da Miko, ela tenta ligar até mesmo para a Teto, tentando entender o que havia acontecido com a mesma. Mas aí, ela recebe a mensagem daquela que um dia já foi a sua amiga de cabelos vermelhos. Nero, ela irá acabar com tudo e a gente não poderá fazer nada. Corra, Nero, o máximo que você puder. Minha amiga, antes que ela pegue você. E foi exatamente isso que a Neru fez, pois agora sua antiga amada e suas novas amigas estavam atrás da mesma. E elas duas têm a sua última dança. Miko, apesar de tudo, eu ainda te amo. Você pra mim é a maior das divas. E eu não ligo, eu quero continuar junto a você. Eu também adoraria, Nero. Eu também ainda te amo. Mas
Eu não sou mais a sua Miko. Eu sou uma diva. E divas, para existirem, precisam fazer sacrifícios. E assim, Diva arrancou o rosto de sua antiga amada. Com isso, Diva havia se livrado das suas antigas amigas que haviam a deixado para trás. E após reconstruir o seu rosto, ela finalmente poderia fazer o que tanto queria. Agora, sem mais alguém para rivalizar com ela, Diva subiu ao palco mais uma vez e foi um sucesso. Afinal, ninguém sabia o que a mesma havia feito com as outras três, e agora ela tinha tudo o que sempre quis. Os holofotes, a fama, o mundo todo era só dela. Ela era a maior de todas, a maior diva de todos os tempos. Mas essa história ainda não acabou, pois sabe a pior parte? Lembra que eu disse que antes da sua morte, a Neru havia recebido uma ligação da Teto alertando? Então, isso se deve porque, em realidade, a Miko não só matou as suas antigas amigas, como as reviveu, remodelando seus corpos em formas distorcidas do que eram antes. Porque, apesar de a Miko ainda ter um extremo ódio delas, elas também um dia já foram suas amigas. Uma delas já foi praticamente sua irmã e outra ela realmente amou. Então, após finalmente ter o que sempre quis, a Miko começou a sentir remorso. Dentro dela, ela estava sentindo culpa e tristeza, porque agora ela estava sem ninguém. As suas amigas estavam mortas e pior, ela mesma foi a responsável pela morte das três. Então, numa tentativa de reverter as coisas, ela reconstruiu suas antigas amigas, do jeito que ela conseguisse. Mas é claro que as coisas não seriam as mesmas. Haku estava sem mais a sua voz e garganta, a Teto estava com partes do seu rosto e corpo totalmente distorcidos e queimados, e até a Neru estava sem o seu rosto. No lugar, havia uma face distorcida e sem qualquer expressão. E bem, meio que a partir de agora, elas meio que vivem juntas, já que não tem muito para onde as outras irem a partir de agora. Elas meio que são obrigadas a viver junto da Miko, a pessoa que matou elas para começar. Algumas até que aceitaram bem, como a Haku, e outras nem tanto, tipo a Teto que vive zombando da Miko após tudo o que aconteceu, por ela ainda ter raiva pelo que ela fez. Mas talvez a parte mais triste dessa história é que, mesmo após o que a Miko fez com a mesma, a Neru continuou amando a Hatsune Miku. Mesmo ela sendo a causadora de sua morte e agora ela ter um rosto distorcido, a Neru continuou amando e apoiando a Miko, apesar de tudo. Apesar de tudo, o que eu acabei de fazer com você, mesmo tudo isso que eu fiz por você, você ainda me ama! Eu sinto muito. Eu não quero te ver machucada. Você sabe que eu nunca desejei isso a você. Eu aceito ficar desse jeito se você aceitar que o que você fez foi doentio, Miko. Pois eu ainda te amo. Eu também te amo. Bem, eu acho que era isso. Eu sei que alguns já devem estar comentando que faltou eu falar de algumas coisas nesse vídeo, mas, sinceramente, eu resolvi não falar de tudo ainda, por quê? Primeiro, a história de todo esse RG ainda está em produção, ou seja, ainda teremos mais coisas para falar dessa história da Hatsune Miku. Segundo, se eu fosse falar de tudo nesse único vídeo, ele ia ficar bem grande. Então eu resolvi falar das coisas que eu considerava mais importantes para vocês entenderem. E eu espero de verdade ter feito o melhor que eu consegui com esse vídeo. Pois Project Diva Deep Blue é um projeto espetacular e eu fico feliz em finalmente ter falado sobre o mesmo nesse vídeo. Eu tenho mais do que agradecer às pessoas que me ajudaram em todo esse vídeo, a Star, a Larry, o Elier e a Quack pelas vozes durante o vídeo. Devo também agradecer ao Célio, que foi quem fez o desenho da diva que é usado nessa thumbnail. E principalmente, devo agradecer a Sonic Gamer Lixo, ou Sonica, que me ajudou a entender toda essa história. Inclusive, eu recomendo vocês verem a trend que ela
ela fez no Twitter contando em mais detalhes a história do RG por inteiro e em português. E claro, devo agradecer principalmente a Georgia, que não só foi quem fez os desenhos da minha OC fantasiada de Hatsune Miku, como, junto da Sonic, foram as que mais me incentivaram a fazer esse vídeo para começar. Obrigado a todos vocês, minhas amigas incríveis. Enfim, eu acho que era isso. Eu me despeço de vocês dizendo, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais!